Diariamente eu chego aqui por volta de 8h30, 8h40 e tem a função de produzir 5 matérias para os 2 repórteres que trabalham à tarde aqui na TV Atalaia. E dou um auxílio também à produção pela manhã. Basicamente a rotina do produtor, né, do nosso trabalho aqui é chegar muito cedo, abrir a caixa de mensagem dos releases enviados para a nossa produção e também a ferramenta essencial do produtor, que são os telefones. Então o produtor é isso, ele tem que ter o leque muito aberto de conhecimento. E todos os dias ele tem que se reatualizar. Ele tem que acordar atualizado. No meu caso, tem que acordar com a garrafa de conhaque de um lado, a nega do outro e o rádio ligado do outro. Você tem que fazer um esqueleto do programa. Você tem que dar ritmo ao programa. Um programa de 2, 3 horas, se você não souber dar a dinâmica correta, ele fica cansativo, vamos perder até a audiência. Então você tem que ser um maestro, sabendo equilibrar a reportagem com o repórter na rua, uma entrevista via telefônica em rádio é muito praticado, um comentário mais longo do apresentador, que a gente também tem essa função de poder limitar um pouquinho o que o apresentador está falando, para que ele não cometa erros, exageros, comentários que possam ferir a imagem de outras pessoas. Ela organiza melhor a matéria, ela organiza melhor, ela faz com que o repórter ele saia direcionado para aquilo realmente que ele vai fazer, ele sabe o que é que ele vai fazer. Né? Quando ele recebe a produção, quando ele recebe a pauta, ele sabe a quem ele vai procurar, a quem ele vai ouvir, né? As pessoas que ele deve ouvir, a forma como a matéria deve ser abordada. Eu acho que isso facilita muito o repórter, a partir do momento que ele recebe aquela pré-produção, aquela pauta, aquela produção, porque ele já vai sair já tendo uma direção. Bom, eu sei que eu vou fazer isso, eu sei que eu vou ouvir isso, tem uns telefones aqui, e não fica aquela coisa solta, né? Ligo pro produtor, tem o que é que não tem. E é como se dissesse, né, tirar leite de pedra. Às vezes de algo que é nada, que você percebe, não, ali não dá nada, mas você acaba conseguindo fazendo uma matéria. A gente ouve sugestões do repórter, o repórter está na rua, né? O repórter está lá no dia a dia também. Mas só que assim, ele é a cabeça pensante, ele que teve a ideia de fazer, olha, poxa, aquela reportagem pode dar certo, aquela produção pode dar certo. Então ele vamos dizer, a cabeça pensante de onde sai tudo, né? Se a produção for bem feita, o repórter já sai daqui com meio caminho andado. Ele já sabe onde é que ele vai, ele já sabe o que é que a edição quer e ele já sabe o que é que ele tem que fazer. Ele vai botar na rua só o diferencial, o jeito dele escrever, alguns termos que ele gosta de usar. Geralmente quem entra em jornalismo gosta do vídeo, quer fazer vídeo. Geralmente é assim. Ou se não é porque gosta mais de escrever. Ah, eu gosto de escrever, então vou fazer jornalismo. Eu gosto muito de ler. Ah, eu sou muito preocupado com as questões sociais, eu vou fazer jornalismo. Mas a maioria quer o vídeo. Quando fala em televisão, a maioria quer o vídeo. É fundamental, acho que todo mundo começar na produção. Porque, por exemplo, eu quero ser repórter. Você não vai chegar numa empresa assim, e sair de uma faculdade e ser repórter. É muito difícil. Porque você vai ter que passar por um processo de aprendizagem, a não ser que você seja uma fera e chegue, vá lá e faça e tal, mas geralmente, antes de ir para a rua, quando a gente entra numa empresa, você fica na redação para aprender todo como é que é o sistema de produção, de edição, mesmo que você queira ser repórter, mas primeiro, sempre, pelo menos nessa experiência de 8 anos que eu tenho, sempre quem entra, sempre vem para a redação, conversa com os produtores, conversa com a edição, sai alguns dias com a reportagem, só para acompanhar, para ver como é, para depois assumir realmente o cargo de repórter. Outro dia eu estava conversando com algumas estudantes de jornalismo e perguntei a todas elas, você já viu, vocês que estão se formando, alguma dizer assim, eu vou me formar para ser produtora? Ninguém quer ser produtora, ninguém nem cita o trabalho de produção, que é o trabalho mais fundamental no início do processo jornalístico. O público não vê e eu acho isso um pecado. E ao mesmo tempo acho isso uma glória para quem é produtor. Porque quem é produtor pode entrar em qualquer lugar, pode falar com qualquer pessoa, pode perguntar qualquer coisa. E se ele souber cavar a notícia, ele vai ter tudo que ele quer na mão. Porque ele não aparece. Ninguém sabe que ele é da televisão, ninguém sabe que ele é a voz que pode fazer com que aquela informação se torne pública. Desprestigiado, né?
Porque se coloca na produção, às vezes, pessoas que não têm a tendência da produção. E quando tem a pessoa que tem tendência da produção, não é valorizada. Então, eu acho que a nossa imprensa, não é só o rádio não, a nossa imprensa deveria valorizar os próprios integrantes. Começa a desvalorização pela remuneração. Pelo que nós podemos ir vendo, né, no passar desses anos, eu não vejo que tenha mudado muita coisa, não. E principalmente a depender do apresentador do programa. Tem apresentador de programa que ele não valoriza a sua equipe. Nós não temos muito esse problema, mas, por exemplo, um ouvinte, ele nos liga querendo solucionar um problema. Quem resolve é o produtor. O âncora simplesmente está ali apresentando o programa, mas na hora que ele liga, ele só agradece ao âncora. Ele não cita nem que o produtor foi realmente aquela pessoa que intermediou, aquela pessoa que ligou. Se, por exemplo, o produtor Marcelo, eu ainda dá para, por exemplo, Marcelo segura a onda, mas se ficarem os dois sem trabalhar, aí não tem como. Não anda. Se eu fizesse, por exemplo, todos os dias muitas pautas ruins, claro que o resultado seria uma porcaria. Então não existe a valorização. Você vê prêmio BNB de jornalismo, você vê prêmio aquilo de jornalismo, você vê Petrobras de jornalismo, você vê prêmio para repórter, prêmio para editor, prêmio para repórter fotográfico, prêmio para cinegrafista. Nunca eu vi na minha vida um prêmio para o produtor. Hoje em dia, um bom produtor não basta apenas atender telefone. Ele tem que ser um maestro para saber dar ritmo ao programa, selecionar a informação, saber que a informação chegou àquele limite, a informação, uma notícia não pode ser extrapolada de determinada forma, enfim. O produtor, eu acho que há uma luz no fim do túnel para a profissão ainda aqui. Ele não é nem mais nem menos importante do que o repórter, do que o auxiliar de câmera, do que o editor. Acho que ele é uma peça fundamental em todo o processo de produção. Muitas vezes as pessoas esquecem que por trás de um bom repórter sempre existe um bom produtor. É muito difícil ter um bom repórter que não tenha um bom auxílio, que não tenha um bom, podemos dizer, tipo um amuleto que seria esse produtor. O produtor é a peça-chave, gente. Tudo é com ele. Qualquer sucesso que der é bom para ele. Qualquer pepino também é ruim para ele. Ele é que segura a barra. Eu acho assim que o produtor, ele é um espécime, ele é a pessoa de jornalismo. Se o produtor não estiver ali, o repórter, o apresentador, não faz nada não. O produtor é aquele fiozinho lá na montanha, que ninguém, lá na Serra da Canacha, que ninguém dá nada por ele, né? Começa a descer aquele, brotando aquela aguinha ali, né? Só que durante todo esse processo, que aí, quando ele começa a enlarguecer, é o repórter que recebeu a pauta, lá adiante passa pela edição e deságua esse velho São Francisco aqui. Então ele é o começo de tudo. E na hora que deságua já é o jornal na rua, né? Quando chega na Foz. Então ele é o começo de tudo, né? Um bom produtor leva um repórter à glória. Porque o âncora não será nada se não tiver a produção. Para mim, uma glória é ver, por exemplo, chegar aquela matéria e o pessoal dizer que foi muito boa. Mérito meu, mérito do repórter. Digo que o produtor é como se ele fosse o coração do jornalismo. Porque se o produtor ele não trabalhar bem, com certeza o restante das coisas elas não vão fluir bem também. O produtor é um elo de ligação entre o editor e o repórter. His own hands, thy father indicates. We're meant to be a plate, we're meant to be a plate, we're meant to be a plate, we're meant to be a plate. Bands down the hall, don't know they're small. I'm picking out the day where I will be upstage. Picking out the day, picking out the day.